You may now put on your headphones. Oi pessoal, tudo Genki? Comigo tudo Genki, e este é o Kite Light Fox começando mais um episódio do KiteCast. Bom pessoal, como eu havia falado no outro episódio, vou contar um pouco sobre a minha experiência jogando o remake do Persona 3, né, o Persona 3 Reload. Como eu falei no último episódio, pessoal, eu joguei Persona 3 pela primeira vez em 2008, né, ali entre os meses de novembro, né, outubro, novembro de 2008, pouco antes do lançamento do Persona 4, né, aqui no ocidente, né. E eu me lembro que o meu primeiro gameplay foi, assim, extremamente marcante ali naquele meu último ano do ensino fundamental, né? Ficou bem marcado. E eu fui jogar o jogo, né, pela minha segunda vez. Logo no ano seguinte, né, eu me lembro que eu comecei uma gameplay ali pra fazer algumas coisas que eu não tinha feito na primeira. Só que essa minha segunda gameplay eu nunca cheguei a terminar. Essa segunda gameplay naquela época, né? Eu cheguei perto do fim do jogo, mas eu me lembro que por um motivo ou outro eu comecei a não jogar mais, né, a franquia. Eu lembro que os meus amigos também começavam a jogar. E naquela época eu não tinha jogado mais Persona 3, né? Eu passei a me focar ali naquele primeiro ano do ensino médio, e essa gameplay ficou incompleta. Era uma gameplay que eu estava fazendo com uma versão um pouco alterada do jogo, né, que tinha as músicas do álbum rearranjado, né. E eu lembro que era bem legal, tava jogando também com a dublagem em japonês, assim, que era novidade pra mim. E aí fui fazer a minha terceira gameplay do Persona 3, né, que foi a segunda completa, mas a terceira gameplay, em 2013, né, quando o meu irmão, né, ele comprou pra mim de aniversário, né, ele tinha me dado o Persona 3 da PlayStation Network, né, aquela versão digital que saiu pra PlayStation 3 como o PlayStation 2 Classics, e não o Persona 3 Fest. E aí eu fiz minha terceira gameplay, né, que foi uma das que também fiz com mais, assim, mais dedicação pra, né, tentar terminar, concluir tudo, né, e desde aquela época eu me lembro que eu fui fazer outra gameplay no PSP com a protagonista feminina, né, que também eu gostei muito, né, uma versão muito legal do jogo também, essa, né, com que tem algumas pequenas mudanças na história, né, outra hora eu faço um vídeo só sobre isso. E desde essa época, né, 2014 por aí, eu não joguei mais o Persona 3 de fato. Aí eu não joguei mais mesmo. Foram muitos anos até eu revisitar o jogo, no caso, 10 anos, né? Que foi quando saiu agora o Persona 3 Reload. Mas nesse período todo eu continuei jogando, assim, outros jogos da série, né? Persona 4 eu joguei algumas vezes, o Persona 5 também. E vi também os filmes, né? Os filmes do Persona 3. Li o mangá, né? Eu não li ainda os últimos capítulos, porque na época que eu tava lendo não tinha saído todos os volumes ainda do mangá. Então também é uma versão da história que eu tenho curiosidade de ver. Mas tudo isso para dizer que eu estava com grandes expectativas para jogar o Persona 3 Reload. Quando ele finalmente foi, né, lançado, esse remake, né? Que é até um pouco curioso, porque talvez eu tenha comentado isso em outro áudio ou não, mas Persona 3 sempre foi um jogo tão perfeito pra mim que eu particularmente não realmente desejava para um remake, né? Eu lembro que muita gente na internet falava que o jogo precisava de um remake, né? Porque o gameplay não permitia você controlar todos os membros da party, né? Você só controlava o protagonista e tinha aquela questão de não ter uma versão definitiva do Persona 3, né? E parece que ainda não tem, né? Já que a protagonista feminina não tá inclusa no Reload, mas eu particularmente gostava muito do Persona 3 Fez, e aquele jogo, se ele nunca tivesse tido um remake, eu estaria feliz, né? De qualquer forma, quando anunciaram o remake, que foi até bem rápido, né? O anúncio do remake pro lançamento, na minha opinião, assim, né? Foi anunciado em 2023, né? Se não me falha a memória, e já foi lançado já em 2024. Bom, pessoal, essa introdução é importante para, né, deixar o cenário aí de como que estava a minha expectativa para esse jogo, né, que seria a minha primeira vez revisitando de verdade, assim, o jogo, né, do começo ao fim, em mais de 10 anos, né, ainda que, como eu falei, eu tivesse tido um contato ou outro com esses personagens, né, através de jogos spin-offs também, né, como Persona Kill, né, 1 e o 2, que são jogos muito legais que eu também quero falar, ou Persona Arena, né, tanto o primeiro quanto o Ultimax, mas, e os Dancing também, né, Persona 3 Dancing, mas revisitar esses personagens que sempre me marcaram muito, né? Foi uma fase da minha vida muito marcante. Eu tinha grande expectativa e ao mesmo tempo eu estava bem preocupado, porque é um pouco esquisito, mas é como se aquela pessoa que jogou o Persona 3
lá em 2008, eu já não tenho certeza se ela ainda existe, né? Acho que dentro de mim ainda existe. Mas tanta coisa muda na nossa vida, né? Em 16 anos, que eu tinha um pouco de medo, assim, do que eu poderia achar dessa história que era tão maravilhosa no meu coração, né? Com esses personagens tão importantes, tão bem escritos, né? Que me fizeram ter tantas reflexões no passado. Como seria pra mim agora, né? Com já outra cabeça, né? Com tanto tempo depois de tendo se passado, como que seria pra mim revisitar esses personagens? E foi, assim, uma experiência que até me surpreendeu, porque eu acho que eu senti de uma forma mais impactante os temas do Persona 3 depois, né? De todo esse tempo do que na época que eu joguei pela primeira vez. Eu acho que a mensagem sobre o jogo ter um tempo finito, ela te atinge mais quando você já viveu, né? Um bom tempo da sua vida, você já passou por algumas experiências, você começa a sentir, né, de verdade o que significa a finitude, o que significa temer a passagem dos dias, a passagem do tempo. E essas mensagens do Persona 3, elas de verdade te atingem num nível diferente quando você é mais velho e quando você é mais novo. Eu tô já deixando esse áudio terminar por aqui, mas realmente é uma mensagem muito importante que eu acho que não tá tão escondida no jogo, mas ela também é um pouco subtexto de toda a narrativa, né? Bom, é isso, pessoal, e a gente vai se falando. Até mais!